Depois de um breve intervalo, né, retornamos à nossa segunda sessão ordinária e anuncio os processos de números 1490/2015, auto de infração 2015-05810, recorrente, distribuidora Irmãos Barreiro de Bebidas Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relator, o conselheiro Henrique José Leal Gereissati. O processo de número 1491/2015, AI 2015-05807, mesmo recorrente, mesmo recorrido. Relatora, a conselheira Ana Carolina Cisne Nogueira Feitosa. E o processo de número 1492/2015, auto de infração 2015-05805, mesmo recorrente, mesmo recorrido. Relator, o conselheiro Roberto Fontinelli de Carvalho. O conselheiro Henrique fará o relato e os outros conselheiros, após o relato, farão as observações necessárias, pertinentes a cada processo. Com a palavra, o doutor Henrique. Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de renovar meus cumprimentos a todos aqui presentes, senhores e senhoras conselheiros, doutor Biratã, nosso procurador, doutora Silvana, nossa secretária, doutor Vitor também, que nos acompanha, né? Como relatado, assim, já pontuado pela presidente, esse processo é fruto de uma ação fiscal, né? São 3 autos de infrações referente ao mesmo levantamento de estoques, né? Foi feito um SLE nessa empresa, uma empresa de bebidas, né? E foram gerados 3 autos de infração, né? 2 por omissão de entrada e 1 por omissão de saída. E esse primeiro auto, ele trata da omissão de saída de produtos sujeitos à substituição tributária. Qual o número desse auto que está sendo relatado? É o 2015-05810. Obrigado. Esse processo trata da acusação de aquisição de mercadorias sem documentação fiscal detectada através de levantamento quantitativo de estoques. Segundo o relato do auto de infração, o acusado teria adquirido mercadorias sujeitas à substituição tributária sem a devida documentação fiscal no exercício de 2010, no montante de R$ 10.640,72, tendo infringido o artigo 139 do Decreto 24.569 de 97, com penalidade prevista no artigo 123, 3A da Lei 12.670, alterado pela Lei 13.418 de 2003, resultando na cobrança de ICMS no valor de R$ 2.872,99 e multa no valor de R$ 3.192,21. A diferença desse processo, o seguinte, que também é uma omissão de entradas, é porque ele trata exclusivamente de mercadorias com alíquota de 27%, que seriam as bebidas frias, né, cervejas, né, e seria sujeito à substituição pela entrada com alíquota de 27%. Em sua impugnação, a defesa elenca resumidamente os seguintes pontos. Quem mantém contrato de exclusividade com a Coca-Cola, sendo distribuidora exclusiva dos produtos por ela produzidos no estado do Ceará, produtos estes sujeitos à substituição tributária nos termos do artigo 473 e 476b do Decreto 24.569 de 97. A planilha apresentada pelo auditor fiscal nas informações complementares não é clara e deixa muitas dúvidas sobre a ocorrência da omissão de entrada, pois os tributos são recolhidos pelo substituto tributário, sendo impossível que este tenha enviado mercadorias para a empresa sem emissão de notas fiscais. Argue que a empresa tem muitas perdas de produtos por quebra e, para ajustar seus estoques, emite diversas notas fiscais de quebra de estoque sob o CFOP 5927. Operações estas que não foram computadas no levantamento efetuado pelo auditor. Afirma que não existe na empresa produtos ST tributados à alíquota de 27%, e que se o estoque final da empresa é maior do que o estoque final levantado pela Cefaz, estaríamos diante de um caso presumido de omissão de saídas e não de omissão de entradas.
defende que o auditor deveria ter adotado o arbitramento na forma do parágrafo 7 do artigo 827 do Decreto 24569, de 97, mas, pelo visto, o auditor adotou outra forma de arbitramento, em desconformidade com o que recomenda a legislação tributária, e que o levantamento deveria estar consubstanciado em parâmetros legais, não sendo permitida arbitrariedades, tendo em vista que os atos dos agentes públicos possuem vinculação ao que está previsto no texto. Por fim, requer que seja declarada nulidade do auto de infração pela improcedência e capitulação indevida dos dispositivos legais, que seja considerado insubsistente a penalidade com base nas ponderações de mérito apresentadas, e, caso assim não entenda o julgador, que seja determinada a realização de perícia e diligência. Requer ainda a suspensão da exigibilidade para... Doutor Henrique, está falhando. Eu não consegui escutar. Está travando. Vamos dar um minutinho, acho que ele travou. Não. O julgador de primeira instância voltou para argumentos apresentados. Travou. Se o senhor desligasse a câmera, talvez ajudasse um pouco. Nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Só um minuto. Nós escutamos até o pedido de perícia. A internet, você está me ouvindo, Elineide? Agora está. Está ouvindo? Eu acho que houve uma falha aqui na internet. Acho que começou a chover e acho que caiu um pouco. Você está me ouvindo bem? Agora estamos, né? Então vamos continuar. Se cair de novo, eu tento entrar pelo celular, se for o caso, tá bom? Só me avisem, porque eu não consigo saber se vocês estão me ouvindo ou não. Pronto. Nós ouvimos até a questão da nulidade por capitulação indevida e o pedido de perícia. Certo. Requer ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até seu julgamento final. O julgador de primeira instância refuta os argumentos apresentados na impugnação, afastando a nulidade do feito fiscal e indeferindo a realização de perícia com base no disposto no artigo 97, inciso 3º da Travando, doutor Henrique. Lei 15.614 de 2014. Travando de novo. E no mérito decidido pela procedência. Tira a câmera, cara. Vamos voltar, tá ouvindo? Agora sim. Vamos lá. Não estamos, doutor Henrique. Só um instante, senhores. Não, doutor Henrique, nós travou novamente, logo no começo do julgamento de primeira instância. Está me ouvindo agora? Agora estamos, mas assim, seria necessário voltar à questão do julgamento todinho, que não escutamos. Certo, eu vou voltar para essa parte. Se cair de novo, eu tentei conectar agora pelo celular, para ver se o sinal fica melhor, tá bom? Que o sinal Tudo aqui já está instável. Vamos lá. O julgador de primeira instância refuta os argumentos apresentados na impugnação, afastando a nulidade do feito fiscal, indeferindo a realização de perícia com base no disposto no artigo 97, inciso 3 da Lei 15.614 de 2014. E, no mérito, decide pela procedência do lançamento por entender comprovado o ilícito descrito na peça inicial. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde argue a decadência do lançamento tributário nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, relativo aos meses de janeiro a abril de 2010. Ratifica o pedido de nulidade do lançamento tributário e solicita a conversão do julgamento em perícia e diligência para verificação de erros cometidos pelo agente autuante, em especial quanto a valores dos saldos iniciais e finais dos inventários que estariam divergentes dos valores informados pela empresa via SPED, apresentando um quadro comparativo.
E aqui no recurso ele traz um quadro comparativo entre, na realidade, as quantidades do SPED, que ele informou no SPED, e as quantidades do levantamento fiscal. E com base nisso, a assessoria processual tributária encaminha o processo à célula de perícias com o objetivo de verificar se os valores dos estoques inicial e final lançados no levantamento fiscal correspondem aos escriturados pelo contribuinte. A célula de perícias conclui que os quantitativos dos quadros de apuração de estoques elaborados pela fiscalização estão divergentes daqueles declarados pela autuada no inventário informado no SPED fiscal, e que ficou impossibilitada de efetuar as correções. E aqui ela fala porque o arquivo que consta no processo não seria um arquivo editado, né? Ela teria, inclusive, tentado entrar em contato com os auditores, mas um já havia se aposentado e o outro já faleceu. Então, ela ficou impossibilitada de efetuar as correções, segundo a visão dela aqui no caso. A recorrente se manifesta sobre o laudo pericial, afirmando que este só reforça a sua alegação quanto à nulidade do lançamento efetuado. O processo retorna à Assessoria Processual Tributária, que emite parecer 179/2021, sugerindo a improcedência do lançamento tributário com base no laudo pericial. E aqui, senhores, eu gostaria de fazer um adendo aqui, até para ajudar aqui o doutor Biratã, com relação a esse laudo, né? Eu queria dar uma lida aqui no laudo e explicar aqui, porque eu fiz uma análise mais aprofundada com relação a esses quadros, tá certo? Então, inicialmente, ela afirma que intimou a empresa para apresentar um representante, né, para acompanhar os trabalhos, mas que a empresa se manteve silente. E ela, iniciando os trabalhos, ela diz o seguinte: inicialmente analisamos os valores globais do inventário, declarado pela autuada no SPED, referente a 31/12/2009 e 31/12/2010, nos montantes de R$ 136.176,73 e R$ 541.215,76, respectivamente, e verificamos que conferem com os valores constantes no relatório de inventário emitido pela fiscalização, as folhas 20 e 22 dos autos. Em seguida, analisamos os quantitativos dos estoques, constantes no quadro Apuração de Estoques, Omissão de Entrada, elaborado pela fiscalização, as folhas 25, e verificamos que os quantitativos estão divergentes daqueles declarados pela autuada no inventário SPED fiscal. Segue o quadro comparativo. E aqui, senhores, ela traz um quadro comparativo exatamente com a quantidade dos itens, né? Ela faz uma coluna do estoque inicial, a parte do fiscal e a parte da FD, que foi declarada na escrituração fiscal, e também uma coluna do estoque final. E aqui, eu assim, analisando mais profundamente esses dados, verifiquei que a divergência aqui é só pela conversão dos itens. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Se os senhores pegarem o laudo, né, o primeiro item aqui fala de Fanta Uva KS, né, caixa com 24. O estoque apontado pelo fiscal constam 792 unidades. E no inventário consta 33 unidades. Só que a caixa de Fanta Uva é uma caixa com 24. Se eu pegar 33 e multiplicar por 24, dá exatamente a quantidade que o auditor colocou, 792. Ou seja, o levantamento do auditor foi todo feito com base na unidade, não em caixa, né? Porque ele compra em caixa e revende, pode revender em caixa, pode revender em unidade. Mas toda a conversão é feita em uma unidade de medida só. Então, se vocês pegarem todo esse levantamento aqui, o quadro apresentado, e fizer essa conta, sempre vai bater. Eu multiplicar o valor da FD pela quantidade de itens da caixa. Se é caixa com 6, se é caixa com 12, se é caixa com 24. Então, basicamente, a perita, quando fez essa análise, ela não informou isso. Acho até que ela pode ter se atentado, mas, assim, isso, não, no meu entender, não inviabiliza o trabalho que o auditor fez. E analisando todo o trabalho, item por item, a gente consegue verificar que realmente ele transformou tudo em unidade e fez essa continha separada, né? Tanto na folha 25 lá, que tem um quadro totalizador dos estoques. Eu já trouxe esse assunto, doutor Biratã, para o senhor assim, ter mais argumentos até na hora de se manifestar, né? Porque assim, tudo leva a crer nessa informação
que o auto seria improcedente, mas por conta disso eu entendo que não. Esse trabalho está feito de forma correta. Não diria que não consegui verificar nenhum erro com relação a isso, né? Inclusive, olhei os quadros, então todos estão convertidos para a unidade. Então, seria esse o breve relato, senhores, e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada, doutor Henrique, pelas observações, inclusive, né? E agora eu vou passar a palavra, primeiramente para a doutora Ana Carolina e depois para o doutor Robério para fazer as observações de cada um dos processos. E depois a gente escuta o doutor Ubiratã e faz as discussões normais, certo? Presidente, o doutor Robério levantou a mão, não sei se ele tem alguma observação. Desculpa, eu não vi, doutor Robério. Porque o senhor está sem som. A mesma perícia para os 3 processos? É a mesma perícia para os 3 processos. Aí, no caso, eu vou... doutora Carolina pode fazer a observação do seu processo. Prezados, o meu processo, o auto é 2015-05807. É a mesma matéria do processo relatado pelo doutor Henrique. A diferença é que é de aquisição de mercadoria sujeita à substituição com a alíquota de 17%. Mas a sequência dos atos processuais é a mesma. O assessor processual também encaminhou para a célula de perícia. Teve o mesmo lado, com o mesmo teor, lado pericial, e ao final parecer também se manifestando pela improcedência. Não tem nenhum fator diferente, só com relação à alíquota mesmo, 17%. Nos debates a gente continua. Certo, obrigada. E agora o doutor Robério, para fazer as observações do processo dele. O meu trata-se de omissão de saída de janeiro a dezembro de 2010. Falta de emissão de documento fiscal em operação ou prestação acobertada por nota fiscal modelo 1 ou 1A. Também a assessoria se manifesta pela improcedência. Obrigada, doutor Robério. E agora, com a palavra, o doutor Ubiratã. Renovando aqui meu cumprimento a todos, senhora presidente. Foi importante essas observações aí do doutor Henrique Gereissati, até porque até para que todos tenham ciência dos que ingressaram agora, né, nessa nova composição, porque tendo em vista a mudança, né, que nós estamos aqui nas sessões virtuais. Então, assim, anteriormente, esses pareceres, nós tínhamos vista dele antes do processo para sessão. Então, muitas vezes, nós debatíamos com o consultor e, às vezes, nós divergíamos, lançávamos a divergência por escrito, até mesmo o consultor se convencia de outro entendimento e, muitas vezes, o parecer ele vinha com algumas observações. E, atualmente, por conta dessa nova sistemática da portaria, o processo ele chega à sessão sem a observação prévia da Procuradoria. Então, assim, no momento que o processo está aqui, que a gente... Claro, a gente tem acesso antes, mas o processo já está pautado, independente de acordo ou não da Procuradoria. Então, o processo já vai pautado com o parecer do assessor e aqui a gente faz as observações. Então, naturalmente, em algumas situações, a gente tem até algumas dúvidas que a gente não tem como debater ou tirar junto ao próprio assessor porque o processo já está pautado. Eu faço essa observação até para que todos conheçam a nova sistemática, porque anteriormente a gente sempre, nas presenciais, né, a gente sempre, antes do parecer e a sessão, nós analisávamos o parecer previamente. Só essa observação para que todos, os mais antigos já tinham ciência disso. Aqueles que estão ingressando agora nessa nova composição e que não fizeram parte de composição de outras câmaras, acho que não tem conhecimento dessa nova sistemática. Então, assim, quando eu fiz a leitura do parecer,
O que me gerou a dúvida era justamente essa impossibilidade que se falava aqui no parecer de correção, né? Porque se verificou, o parecer faz um relato aqui de uma inconsistência entre os valores escriturados pelo contribuinte e aqueles lançados pela fiscalização. E aí, existe um arquivo, né? Mas aí, até o doutor Henrique falou assim, tem um arquivo, só que não é um arquivo editável. Mas o fato de não ser editável significa que a perícia não possa fazer a análise, a correção? Ou seja, que arquivo é esse que não foi localizado? É um arquivo, esse arquivo originário que se fala, é um arquivo que poderia ser editado, facilitaria o trabalho da perícia? Então, o fato da perícia ter mais trabalho para trabalhar com um arquivo que não é editável, isso impede a realização do trabalho pericial, embora seja mais dificultoso? Então, eram aspectos que eu, quando li aqui, tive dúvidas. E, assim, pelo que eu pude entender aí da manifestação do doutor Henrique, essa verificação é possível. Foi isso que eu entendi, né? Essa verificação, e que, pela análise dele, a divergência, na verdade, era justamente a questão da conversão. Então, assim, uma análise em cima da conversão poderia ser feito para se saber até que ponto persiste essa divergência ou não, e em que volume há essa divergência. Então, eu gostaria até de, se for o caso, o doutor Henrique se aprofundar mais ou ter alguns detalhes, mas, pelo que entendi, seria possível, sim, fazer essa análise. E o fato desse arquivo, porque fala aqui o seguinte, que não foi possível, deixa eu ver aqui, vou fazer a leitura aqui do parecer. Vejamos o primeiro destaque obtido pela Luz Perita, folhas 88 dos autos. Analisamos os valores do estoques constante no quadro apuração de estoques, comissão de saída elaborado pela fiscalização, e verificamos que os quantitativos estão divergentes daqueles declarados pela autuada no inventário do SPED fiscal. Portanto, há uma inconsistência entre os valores escriturados pelo contribuinte e aqueles lançados pela fiscalização. Até aí, tudo bem. O segundo, analisando, isso é o destaque ainda da perícia, aquele que o parecer ele faz, né? Analisamos ainda a mídia desmembrada pela fiscalização e não verificamos a existência do arquivo no formato FDB, que era o que eu queria até saber. Eu não conheço essa sigla FDB, né? Que quer dizer, né? Um arquivo editável, é isso que quer dizer? No formato FDB do Análise Fiscal SPED, que originou a autuação. Diante disso, tentamos entrar em contato com a fiscalização e fomos informados pelo setor de recursos humanos da Cefaz que o autuante Carlos Alberto Fonseca de Menezes encontrava-se aposentado e que o outro, Marcelino Nobre, encontrava-se falecido. E aí a perícia tentou recuperar os arquivos originários para refazer o levantamento sem êxito. Então, assim, a minha dúvida era justamente essa que o doutor Henrique até já, de certa forma, já avançou. Assim, a necessidade desse arquivo originário só poderia ser ser refeito, ou melhor, ser corrigido, ou ser analisado, né, com esse arquivo originário. Então, são essas questões que eu coloco inicialmente, antes de qualquer outra conclusão pela nulidade ou improcedência, senhora presidente. Obrigada, doutor Biratã. E aí eu peço ao doutor Henrique que faça as explicações. Pois não, presidente. Doutor Biratã, quando ela iniciou os trabalhos, a perita, na realidade, o fez com a solicitação da própria assessoria processual tributária em função de um quadro que foi apresentado pelo recorrente, né, por ocasião do recurso ordinário. E nesse quadro, ele trata exatamente dos quantitativos, né? O quantitativo que ele informou no estoque inicial, no estoque final, pelo SPED, e o quantitativo que o fiscal trouxe no levantamento de estoque. A única divergência que existe é porque o fiscal, ao efetuar o levantamento,
como todo levantamento fiscal normalmente o faz, ele traz para a menor medida possível, né? Então, se eu trabalho com fardo, se eu trabalho com caixa, normalmente eu trago isso para aquilo, para a menor unidade possível, porque você, na hora que vende, você vende isso de forma fracionada. Não necessariamente você vende uma caixa de cerveja completa, você pode vender a metade, você pode vender 10 cervejas, então você tem essa particularidade. Então, para se fazer esse trabalho, normalmente o auditor traz para a menor unidade possível e faz todo o levantamento com base nessas conversões. E a divergência encontrada pela perita se refere somente a isso, porque o inventário está em caixa e o quadro de produção do levantamento de estoque está em unidade. Então, tanto se você olhar o recurso e analisar o quadro colocado pelo próprio recorrente, se você pegar lá os valores, multiplicar pela quantidade de itens que tem numa caixa, dá exatamente o valor que o fiscal utilizou. E assim também pelo quadro apresentado pela perícia. Então, a divergência que, no primeiro momento, ela achava que seria necessário corrigir o levantamento, eu entendo que não há necessidade de corrigir o levantamento, porque é assim mesmo que se faz um levantamento, se converte para a unidade menor possível e se trabalha em cima dos dados dessa forma. Então, assim, nem essa necessidade de corrigir, eu não entendo que haja, né? E se houvesse também, assim, seria um trabalho realmente muito mais difícil para ela fazer. Era como se ela tivesse que refazer a fiscalização todinha, porque todo o levantamento está especificado, todas as notas, todos os itens, né? É um trabalho que é possível ser feito? É possível, sim. Hoje, eu acho que até existem ferramentas no mercado que podem pegar o arquivo PDF e transformar em um arquivo editável, né? E pode ser feito isso. Não sei se a nossa perícia tem esse aplicativo, esse programa. Mas, de fato, eu não vejo nem necessidade de ser feito isso, porque pelos itens que eu andei olhando, ele bate todas as informações, né? O que entrou com o estoque, o que foi vendido e o saldo final. Sempre na unidade menor possível, que é o por item, né? Que ele faz. Ele não trabalhou com caixa. Então, por conta disso, eu acho que não há necessidade nem de ser feito o trabalho, né? E outro ponto que eu queria colocar aqui para os senhores, lendo aqui as informações complementares de forma mais detalhada, né, a gente verifica que foi dado à empresa toda a oportunidade de defesa durante esse processo, né? Ele, inclusive, diz o seguinte, foi apresentado à empresa, através da intimação, né, todo o trabalho dos auditores, e que, ao final, a própria empresa nos forneceu em papel timbrado e devidamente assinado por seu representante legal o relatório apuração de estoques, onde estão discriminadas todos os itens cujas omissões de entrada foi detectada aqui incluídos. Então, se os senhores olharem na página 24, que é uma página antes do relatório do fiscal, tem esse quadro, né, assinado pela própria empresa. Isso aqui ele já encaminhou o arquivo com as inconsistências encontradas, e a empresa devolveu esse quadro para ele como que ciente que existiam essas diferenças, né? E esse quadro está no processo, é um papel timbrado da própria empresa, assinado pela empresa com carimbo da empresa, que é a mesma assinatura do termo de início. Então, assim, a empresa teve total condição de refutar esses argumentos. Os dados foram analisados por ela e ela trouxe de volta esse arquivo e ele realmente lavrou autoinfração com base nas informações já, digamos assim, justificadas e respondidas pela empresa, né? Então, eu fico bem tranquilo em relação a esse levantamento que foi feito. Obrigada, doutor Henrique. Vamos ouvir a doutora Carolina, aí depois, no final, eu abro a palavra para o doutor Biratã, que fica aí mais tranquilo. Doutora Carolina. Quer falar logo, doutor Biratã? Acho que... Não, fica à vontade. Sobre as considerações, doutor Henrique. Pode se manifestar. Depois eu fiquei com a... Não, pode, depois eu falo. Certo. Eu fiquei com algumas dúvidas também, talvez o doutor Henrique me esclareça. Aqui no laudo, a perita fala assim, verificamos ainda que o quadro apuração de estoques, omissão de entrada, elaborado pela fiscalização, não faz referência à unidade de medida que foi utilizada. Quando eu olho lá no quadro, as folhas 25, em que pese ter na descrição dos produtos, Fanta Uva KS 290, caixa com 24, não tem uma coluna com a unidade de medida que ele
utilizou para fazer a conversão. Aí eu peguei esse produto aqui, Fanta Uva KS 290, caixa com 24. Nesse relatório, eu estava olhando aqui no intervalo, esse relatório 2. O código é 00-2002, da Fanta Uva. Aí tem entrada com unidade, com caixa, caixa com 24, caixa com só caixa. Quando eu somei o valor das entradas, porque esse relatório 2, ele é até junho de 2010. E o relatório 2.1 é até dezembro. Ele desmembrou no primeiro semestre e no segundo. Quando eu somei essas entradas aqui da Fanta Uva, 1.370 e tem o valor de 26.733. Com o relatório 2.1, que é o valor, tem 26.733,29 do primeiro semestre, no segundo, 33.137,25. Não bate com esse valor que está aqui no quadro 20, da folha 25, que é 58.935,40. Tem essa divergência, eu não consegui alcançar. Eu fiz também isso com o produto seguinte, Coca-Cola NS 200 ml, caixa com 24. E eu não alcanço esse valor, 542,047,70. No primeiro semestre, ele informa, nesses relatórios 2.1, 10.916,840 e 125 mil de valor, 270. E no segundo semestre, 158.713 de valor. Mesmo que eu some os valores, que são maiores, não bate com esse valor aqui que está nesse quadro. Aí tem essa discrepância, eu não consegui alcançar esses valores. Carol, tu está olhando esses quadro relatórios de entradas, é isso? Qual é o relatório que você está olhando? Isso, de entrada. E tu está pegando essa informação... Eu peguei essa Fanta Uva KS 290 com 24, que é o código 00-2002. Aí tem lá, total das operações, 1.370, 320, 1.370, 26, 733 e 29. Isso nesse primeiro relatório, que é até 30 de junho de 2010. E onde é que tu está enxergando o total dessas operações? Aí eu estou olhando no quadro aqui da fiscalização, que tem entradas. Ele coloca 58.935,40. Somando esses valores que eu falei agora, dá 59.870,54. Eu não estou localizando, Carol, onde tu está vendo a totalização nesse quadro individual. Está aqui no processo, isso? No meu processo está as folhas 25. No processo do senhor, doutor Henrique, tem um quadro, as folhas 57, não é nem as folhas, é o relatório. Aí tem quantidade de conversão e valor do item, se vocês pegarem. Relatório de operação por produto, só para ajudar. É um anexo. Aí tem o fator de conversão. E ele levou para o quadro já o valor convertido. Enquanto o doutor Henrique verifica isso, a gente aguarda um pouquinho, o doutor Roberto poderia se manifestar sobre, que ele levantou a mão, aí pode ser até a mesma dúvida. Doutor Roberto? Diante dos debates aqui, dos demais relatores, especialmente o que vi agora da doutora Ana Carolina, né? A solução que parece que vem por aqui ou é improcedência ou nulidade. Porque, de toda sorte, apesar do doutor Henrique haver falado no documento que foi formulado pela própria empresa, prestando informações em papel timbrado, isso, inclusive, está nas informações complementares do auto de infração, eu vejo por aqui um cerceamento de direito de defesa, apesar da afirmação do doutor Henrique. E quero dizer que nós estamos todos analisando o mesmo no meu voto consta
o mesmo trecho da perícia que foi citado pela doutora Ana Carolina e pelo doutor Henrique. E estou me posicionando aqui pelo parecer da Procuradoria Processual Tributária, estou tendente aqui a acompanhá-lo, se modificar para nulidade, né? Dentro das colocações feitas pela doutora Ana Carolina. É o que eu tenho Obrigada, doutor Robério. Vamos continuar os debates. Doutor Henrique, doutor Marcelo, doutor Alexandre Linhares. Nada. Nesse primeiro relatório, doutor Henrique, ele está às folhas 300 do relatório 2. Só uma observação, senhora presidente. Pois não. Porque, assim, a grande questão até por também o doutor Robério refletir, né, a grande questão era até que ponto esse levantamento ele poderia ser refeito ou não, né? Porque, na verdade, o parecer ele não é nem pelo cerceamento de direito de defesa do contribuinte, ele não, o raciocínio do parecer não é esse, porque o contribuinte teve seu direito de defesa cerceado, até porque ele teve oportunidade de contestar, se manifestou, fez a contraprova dele, fez os ajustes que ele tem de devido. A questão é o seguinte, é porque a perícia chegou numa situação assim, não, eu não tenho um arquivo originário para refazer esse levantamento e poder concluir, de fato, se existe razão ao contribuinte, ao Estado, então eu vou parar por aqui. Então, me faltam os elementos para eu poder chegar a um denominador comum. Então, e aí, o que está se verificando aí, até que ponto existe esse impedimento ou não? Porque, segundo eu entendi a princípio do doutor Henrique, isso aí seria de fácil vislumbre. Já a doutora Ana Carolina, ela faz umas intervenções apontando algumas dúvidas. Então, assim, até que a gente tenha uma convicção maior, talvez fosse o caso até de pedido de vistas, ou então, porque assim, o doutor Henrique está tentando ainda fazer essa checagem, né, doutor Henrique? Está aí em relação ao processo. Então, assim, acho que a gente está com dificuldade nesse momento de chegar a um denominador comum. Não sei se... o seu raciocínio, por enquanto, senhora presidente, a gente está com essas questões aí. Eu, quando li o parecer, como disse, fiquei também com algumas questões em relação a esse arquivo originário, porque, assim, por que o arquivo originário? Só porque é editável? Então, porque não é editável, eu não posso refazer o levantamento? Então, essa foi a primeira questão que me veio. O fato de ser difícil, de dificultar, isso impede esse cotejamento, essa verificação, né? Então, continuo aí com minhas questões. O doutor Henrique tem razão com essa questão da divergência da FD e da planilha fiscal. Se a gente multiplicar em todos os itens o montante formado na FD pela unidade, dá o valor informado na planilha fiscal. Mas me chamou a atenção porque no parágrafo seguinte ela diz, verificamos ainda que o quadro apuração de estoque não faz referência à unidade de medida que foi utilizada. E quando eu olhei nesses relatórios, está tendo uma divergência nos valores apontados pelo fiscal, nas entradas. Não consegui alcançar esse valor. Fiz isso em apenas 2 itens, na Fanta Uva e na Coca-Cola. Só o doutor Marcelo deseja falar. Vamos escutar o doutor Marcelo. Enquanto vocês estavam... Eu analisei, abri aqui os arquivos e observei o seguinte. Para o levantamento quantitativo de estoque, que é o caso, é fundamental alguns elementos, né? O estoque inicial, final, entrada, saída e o quadro totalizador. No primeiro momento, eu não identifiquei rapidamente, mas analisando melhor as planilhas e próprio a pasta que tem documentos probatórios, eu observei o seguinte, que a omissão de entrada identificada no levantamento do processo do doutor Henrique e doutora Ana Carolina,
totalizam 62.444,12. E aí ele dividiu 10 mil para a omissão de entrada, a alíquota de 27%, e 51 mil para a omissão de entrada dos outros produtos. E o levantamento, o quadro totalizador, vamos chamar assim, da omissão de saída, corresponde aos 21.569,87, que é do processo do Dr. Roberto. Então, esses elementos que são fundamentais, né, parece que estão presentes. A divergência, e aí a minha pergunta, talvez, doutor Henrique, a solicitação de perícia partiu do próprio contribuinte, quando ele questiona a questão das quantidades ou conversões, né? Parece que o propósito, o objetivo da perícia era esse. E eu indago, doutor Henrique, se era somente esse quesito, né, a conversão, se estava ou não a transformação correta, e, pelo que eu entendi, o senhor também chegou a fazer essa verificação de que esse estudo aqui, na verdade, corresponde à quantidade, né, 24, uma caixa de refrigerante, 24 unidades ou 12 unidades, né, essa conversão foi feita e o levantamento foi a partir daí. Então, eu entendo que, estando presentes esses elementos, e afastando a dúvida que o contribuinte tinha levantado, né, e a perícia não fez, porque normalmente ela faz com base nos arquivos originais, ela certifica-se que foi o arquivo que ensejou essa diferença para fazer o trabalho de fiscalização. Eu acho que com esse esclarecimento pode-se tomar o rumo, né, qual o melhor destino ao processo, verificando que esses elementos no levantamento fiscal são imprescindíveis. Doutor Manuel Marcelo, eu posso esclarecer aqui com relação a isso, tá certo? No recurso, eu vou até ler aqui o que pede o recorrente, né? Ele diz o seguinte: os valores dos saldos iniciais e finais que constam na planilha de autuação apresentada pela Auditoria Fiscal estão divergentes dos valores apresentados no livro de inventário transmitidos à Cefaz pelo contribuinte via SPED. Ou seja, os valores apresentados pela auditoria divergem do movimento real tributável do contribuinte. E aí ele traz um quadro, se os senhores olharem no recurso, nesse meu processo está as folhas 76. E aí ele pega aqui mais ou menos uns 20, 30 itens, né? E faz uma comparação. Ele pega esse mesmo quadro com os valores apresentados no auto de infração e com os valores apresentados na escrituração fiscal, no inventário. E aí, eu vou pegar aqui o primeiro item, capa abacaxi 200, caixa com 12. Ele diz que o auto de infração colocou o estoque inicial 6.312. E ele informou, na realidade, 526. Quando eu pego 526 e multiplico por 12, eu tenho exatamente o valor de 6.312. Então, o único questionamento que ele fez foi com relação aos quantitativos que estão no levantamento. Os quantitativos do estoque inicial e final. Então, com base nisso, e esse quadro foi apresentado, e é consistente no primeiro momento, o pedido de perícia diz exatamente o seguinte: verificar se os valores do estoque inicial e final lançados no levantamento fiscal objeto da presente autuação correspondem aos escriturados pelo contribuinte. Se eu olhar assim, sem analisar a conversão, estão completamente diferentes. Mas na hora que eu faço a conversão, sem que me multiplique, está exatamente correto. Então, foi esse o ponto que motivou a perícia. E nesse aspecto, o valor está correto. Agora, a doutora Ana Carolina está trazendo uma situação diferente, que realmente aí vai precisar de uma análise mais detalhada, porque da forma como está aqui, eu não tenho como fazer esse levantamento e pegar o item para olhar. São muitas páginas aqui, se eu não me engano, 1.800 páginas cada arquivo desse. Né? Então, a gente teria que fazer uma análise mais detalhada. Eu não sei se todas as notas aqui seriam consideradas, tem que ver alguns CFLPs que são excluídos. Né? Então, tem alguns critérios que você, no momento do levantamento, você tira algumas operações que realmente não representam alguma movimentação, alguns CFLPs, né? Então, uma bonificação, às vezes uma remessa em consignação, tem alguma coisa assim que você não utiliza, né? Devolução, então você tem que ter isso em mente. Então, no primeiro momento, isso pode até não estar batendo os dados pelo que ela está colocando, mas aí eu teria que realmente mandar para uma perícia para refazer com base nessa documentação que está aqui. Mas eu entendo que o motivo
que foi trazido pelo recurso, e isso foi atendido. Assim, o trabalho pericial que foi feito com base nos inventários, ele está correto. Assim, o trabalho do fiscal está correto em relação a isso. Então, no meu entendimento, por mim, eu já estaria satisfeito com relação a isso. Obrigado, Henrique, pela explicação. Com relação à questão do inventário, foi tudo esclarecido. Há algo mais, doutora Carolina, que a senhora não esteja vislumbrando? Seria o caso da gente sobrestar os 3 processos e vocês analisarem? Eu fiz análise só com relação a esses 2 produtos mesmo. Realmente requer uma análise mais aprofundada. Não, eu não acho que seria o caso de retornar à perícia, porque importa em refazimento de toda a ação fiscal. É o que eu pensei, até mesmo porque não teriam nem quesitos. E não teria o arquivo, já que ela declarou o arquivo editável, né? Não sei para vocês, mas para mim está truncando a fala da doutora Carolina. São só essas considerações, presidente. Se alguém quiser acrescentar algo. Eu sinto que, por exemplo, doutor Henrique, vocês estão me ouvindo? Eu estou com Estamos sim, presidente. Estamos ouvindo bem. Então, eu acho que mandar para uma perícia não teria como. Vocês não teriam nem quesitos preparados para enviar para uma perícia. Eu acharia mais prudente o caso sobrestar e analisar todos esses aspectos e trazer de uma vez só. Porque, assim, esse questionamento que a senhora levantou, eu fui nesse relatório e tem os fatores de conversão. No anexo, tem na entrada e na saída, quantidade e valor de conversão. Mas dizer que estão corretos, aí seria outro aspecto, que aí seria o trabalho dos senhores verificar. Os valores que não estão batendo. Talvez fosse o caso de um dos relatores solicitar vista para análise. Poderia pedir vista. No caso, eu teria que alguém pedir vistas, por exemplo, do doutor Henrique, porque não podemos votar um e caminhar com o outro. Pode ser, doutora Carolina? Eu posso pedir vistas, presidente. No caso dos 3... Não, no caso, a senhora pediria do doutor Henrique. O meu já está na minha relatoria dos demais, né? Certo. E aí eu faço o sobrestamento da senhora. Certo. Considerando a necessidade de análise. Certo. Alguma objeção do pedido de vista da doutora Carolina? Não. Então, concedido vistas. E sobrestado o processo da doutora Ana Carolina, porque ela não pode pedir vistas. Gostar. E aí o pedido de vista concedido. E assim a gente, embora não analisando, chega ao final da pauta. Em assuntos gerais, eu queria só reforçar novamente a questão do WebDrive, né, do uso do WebDrive com senha e matrícula. Se os senhores tiverem alguma dificuldade, procurar a Silvana, que realmente a gente está empenhado nesse sentido de viabilizar esse acesso via WebDrive. E convocar, né, os senhores para a sessão de amanhã, para a nossa 3ª sessão ordinária. Teremos em pauta os processos da GVS Esporte Nordeste Indústria Limitada, relatora a doutora Ana Carolina Cisney, também a pauta todinha é GVS Esporte Nordeste Indústria Limitada. Relatores, a doutora Ana Carolina, o doutor Henrique, o doutor Manuel Marcelo. Consta aqui o doutor Alexandre, mas eu acho que o doutor Alexandre me falou da impossibilidade de vir amanhã, será o doutor Rafael, não é isso, doutor Alexandre? Doutor Rafael e o doutor Lúcio. Né? E aí a gente dá por encerrada a sessão de hoje. Silvana, presidente, em relação à questão lá do acesso, a Silvana conseguiu ver alguma coisa para dar